E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre como foi a nossa viagem, né? Como foi essa experiência que tivemos nesse encontro chamado Giovanni versus Assisi. Primeiramente foi uma experiência para nós dois, uma experiência nova, né, de estar em outro país representando o Brasil e representando nossos grupos, a nossa paróquia. Foi muito diferente, foi desafiador, né, não esperávamos ter contato com tantas pessoas, com muitos outros países, ter que se comunicar em outra língua, foi bem diferente, mas foi muito bom, tanto para nosso crescimento pessoal quanto espiritual também. A gente partiu aqui do Brasil dia 31, chegou lá dia 1º, o primeiro dia a gente ficou em Roma, conheceu a Basílica de Santa Maria dos Anjos E Mártires, e um pouco de Roma. A primeira impressão que nós tivemos foi todas as basílicas, as igrejas lá são muito grandes. E a arquitetura do lugar é incrível, assim, é uma temática muito tradicional, né, da época, e muita história por trás de cada coisa que nós vimos lá. Pode falar. Aí no segundo dia a gente partiu para Assis, foi 2h30 de trem, mais o ônibus que a gente teve que fazer. A gente conheceu os americanos lá, Frei Mike, e lá a gente teve um choque maior ainda de realidade, porque teve o acampamento, teve a locomoção, que são morros enormes, e um acampamento sem eletricidade, no quarto das meninas, aranhas e escorpiões, os meninos não vieram ajudar, foram tomar banho. Eu não lembrei dessa parte, mas ok. Os argentinos vieram ajudar e os brasileiros não, assim, só pra falar um pouco. Aí no primeiro dia que a gente foi primeiro pra Basílica de São Rufino, e fica bem perto do acampamento com temático que a gente ficou. E assim, é incrível, porque Assis é totalmente medieval. E se você olha de fora, assim, as igrejas, você não dá nada pro tamanho que tem lá dentro, pra riqueza que tem lá dentro. É incrível. A maioria das imagens que nós víamos dentro das igrejas, elas eram muito grandes e eram, assim, impecavelmente feitas, elaboradas. Era muito bonito. Tanto que na Basílica de São Rufino, algumas partes da igreja eram cobertas por vidro, porque era mantido desde a época quando foi construída. Então você podia ver no chão, em algumas partes, na parede, algumas partes de locais dentro da igreja que eles mantiveram da mesma forma como era antes. Claro, né, com muitos anos foi reestruturado, reformado, mas algumas partes eles deixaram da mesma forma que era quando foi construído. Isso foi muito legal. E a Basílica de São Rufino foi construída em cima de onde a Clara, quando era jovem, morava. Então, a Basílica em si foi construída bem num lugar bem da nobreza, que a Clara era da nobreza e tudo. É bem... Perto tem até um castelinho em cima dos morros. É bem bonito. Muito legal. Aí depois nós fomos para a Basílica de São Francisco de Assis. Ela é dividida em duas partes, né, que é a Basílica Superior e a Basílica Inferior. Nós tivemos o primeiro contato na Basílica Superior, que foi uma celebração, né, do encontro. Não foi uma missa com comunhão, foi só uma celebração mesmo, para a apresentação dos grupos e tudo mais. E cada nação teve uma participação nessa celebração, que foi levar um símbolo da sua nação em oferta para São Francisco de Assis. Nós do Brasil levamos uma bandeira e após essa celebração, todos os grupos, uma vez de cada, desceram para a Basílica Inferior, que é onde fica o túmulo de São Francisco, e tivemos a maravilhosa oportunidade de fazer uma oração lá, nosso grupo, e deixar a nossa oferta sobre o túmulo de São Francisco. É incrível lá, é surreal. Em volta do túmulo de São Francisco tem os túmulos, né, dos amigos de São Francisco. Dos quatro evangelistas, porque Isso. do mesmo jeito que Jesus tinha os evangelistas principais, entre aspas, Francisco também tinha os 4 franciscanos principais. Que acompanhavam a São Francisco de Assis.
Aí no terceiro dia teve uma gincana que se chamou Caça ao Tesouros, que cada grupo, mesclado de diversas nações, cada grupo foi em diversos centros, diversos pontos turísticos, para ter fotos criativas do grupo. Quem tivesse a foto mais criativa ganhava depois. E aí nós recebemos um roteirozinho. E um crachá, cada um, né, de nós. E cada crachá tinha uma letra. E aí você tinha que se juntar com pessoas que tinham a mesma letra que você nesse crachá. O legal é que nenhum brasileiro ficou junto com um outro brasileiro nessa dinâmica. Nós estávamos em 15 brasileiros com o Frei Flávio junto. E aí era esse crachá que a gente ganhava. E atrás tinha uma letra, a minha letra era o R. E aí você tinha que se juntar com pessoas da mesma letra. E eu acho que foi uma experiência muito legal, porque nós conhecemos pessoas de outros países. E era engraçado, porque para se comunicar era bem diferente, assim, às vezes você não conseguia falar e jogava uma mímica ali e dava certo. Mas foi muito legal. A dinâmica em si, sobre caça-tesouro, na verdade a gente não caçou tesouro nenhum. A gente só ficou saindo tirando foto. Mas andando muito, correndo. Andando muito, porque lá ainda era muito quente, assim, cerca de 40 graus. E isso foi um ponto, assim, bem desafiador pra gente. Ter que andar muitos quilômetros sobre um sol escaldante. Isso. Mas tinha muita água nas fontes. É legal, porque durante assim, o percurso, em vários pontos da cidade tinham fontes de água. Então o pessoal, assim, podia encher uma garrafinha e tal. Isso era bom. A água fica salgada, gente. Era uma água bem ruim, né? Mas tudo bem. Aí a gente foi depois pra Basílica de São Damião, que ficava lá embaixo de Assis. A gente andou muito pensando já em subir. Pelo menos assim, 1,5 km só de descida pra você ir. E não era qualquer descida, era tipo descida. Lá na Basílica de São Damião a gente conheceu o lugar onde Clara e as claristas ficavam, né? Que era um lugar isolado dos outros. E a gente conheceu vários pontos. A enfermaria, né? Que elas tinham. Claro, né? Não uma enfermaria como as que a gente conhece hoje. Mas quando uma irmã ficava doente, ela se recolhia para este local. E o legal das clarissas que explicaram pra gente lá era que geralmente quando alguém ficava doente, as clarissas não podiam falar muito. Elas só tinham um horário de recreio para falarem, mas quando uma irmã ficava doente era permitido para ela falar o quanto ela quisesse. E nós conhecemos também o local onde Santa Clara faleceu, né? Então lá tem um pequeno, não túmulo, né? Mas uma homenagem, né? Uma placa e tudo mais. E foi muito bonito. Acho que a sensação que a gente teve de estar nesses locais onde Santa Clara esteve, onde São Francisco esteve, era uma emoção muito grande, inexplicável assim, não só pelo local, mas por saber que jaz ali esteve esses santos. Que é onde a gente pisou, Santa Clara e São Francisco também pisaram, foi incrível. Top. No outro dia a gente ia partir para Roma à tarde, mas o ponto de encontro da gente era Ribotorto, que era mais longe ainda de São Damião. 5 km. Descida, 5 km. Mas foi muito legal, nesse momento a gente pôde ver muitas paisagens bonitas assim do local. E foi uma sensação diferente, porque na época eles não costumavam andar nem a cavalo, né? Era tudo a pé. Então eles andavam quilômetros e quilômetros. Então e sem sapatos confortáveis. E sem sapatos confortáveis, sem o seu Nike Shox, sem nada disso. Sem garrafinha de água. Sem garrafinha d'água, não sei, talvez eles levavam, né? Mas acho que não. Não sei. Foi uma experiência diferente, a gente vivenciou muitas coisas que eles vivenciaram na época, claro, não na mesma intensidade, mas pra gente ter um gostinho de saber como foi. E na descida para Ribotorto a gente passava numa estrada que era a estrada onde ficavam os leprosos, que era afastado da cidade, né, do vilarejo. E é bem arrepiante de passar por lá. E aí em Ribotorto nós tivemos uma missa e depois um almoço. E a gente dormiu pra caramba naquela missa, porque a gente tava muito cansado, o fuso horário tava tipo assim, e aí a gente dormiu muito. Você vai falar. Não tem problema. A gente dormiu tipo muito. Eu não dormi. O Bruno dormiu muito. Eu dormi pra caramba, eu vou ter que até confessar depois, mas ok. Mas o Bruno até deitou. Aí, bom, depois disso a gente pegou um ônibus e fomos pra Roma.
Aí em Roma a gente chegou, tinha um outro acampamento, só que era diferente, assim, ficamos num lugar chamado Seraficum, que é um colégio, né, dos frades, onde eles estudam. E pelo menos lá tinha energia e tinha Wi-Fi. Mas não tinha chuveiro. Mas não tinha chuveiro fechado, chuveiro tinha. Era chuveiro assim, com plateia, entendeu? Você tomava banho e as pessoas ficavam te esperando. Claro, né? A gente Menina tava é menina. com roupa de banho, mas era tudo estrada, uma doideira, assim. Os freios vendo. É, vamos deixar em off essa parte. Lá em Roma à noite, depois, a gente teve um almoço e uma tarde livre. E à noite a gente teve uma adoração. E eu tava até comentando, né, com a Marília, a adoração foi muito diferente, assim, do que a gente tá acostumado, tal, o Santíssimo exposto, tudo mais. Mas era uma coisa muito mais serena, muito mais calma do que as adorações que a gente tem costume de fazer aqui, né? Com momentos, com música, era bem diferente, assim, mas foi muito bom. E após isso, teve o sorteio das nações, para ver qual nação ia conhecer o Papa. Aí era assim, estávamos em 13 países e sortearam 8 países. Desses 8, cada grupo ia sortear uma pessoa e essa pessoa teria a oportunidade de conhecer o Papa. Aí foi tipo meio uma rixa, assim, todo mundo queria se matar, Papa, deixa só eu, mas não. Aí nós fomos sorteados e uma amiga nossa, Lidiane, foi sorteada entre nós para conhecer o Papa. O fato de você não ter sido sorteado não foi uma coisa assim de você ficar triste, porque a gente estava todo mundo junto lá, então foi muito feliz quando sorteou o Brasil, então independente de quem fosse. Foi como se ele tivesse tocado no Papa também. É, foi incrível. Aí no outro dia, de manhã, tipo assim, a gente acordou 5 horas da manhã pra ir ver a audiência do Papa, porque lá é assim, você pega uma fila. Italiana. Aí você chega, você pega uma fila e tem, sei lá, X lugares. Completou esses lugares, a fila fecha e ninguém mais pode entrar para essa audiência. Então por isso que a gente acordou bem cedo. A gente chegou lá umas 6 horas... Não, 6 horas não. A gente chegou lá mais tarde. Umas 6h30, 7 horas. E já foi um desafio essa fila, porque fila italiana é tipo assim, sem regras. Você vai entrando e vai dando brecha. E a gente não tinha costume. Aí os três até falaram pra gente, ó, gente, agora é hora de dar cotovelada, não deixa ninguém passar, nada de ser bonzinho. Mas enfim, conseguimos entrar. Aí conhecemos o Papa. Não de pertinho, tipo, ai, oi Papa, tudo bem? Mas assim, de ver de perto, ele é muito simpático e ele é muito, muito inteligente. Nesse dia, a temática da audiência era sobre divórcio e casais e relacionamentos. Inclusive teve alguns casais que receberam a bênção do Papa, lá eles estavam de noivo e noiva, foi emocionante, assim. Foi tipo um casamento comunitário com o Papa. Aí depois que a gente conheceu o Papa e tudo mais, a gente foi almoçar com o pessoal dos Estados Unidos. Eles são muito legais, nós ficamos muito amigos. O frei deles nos acolheu super, super bem. E ali a gente viu que não tinha essa coisa de cada nação por si, né? Era tudo muito junto. Todos os países se entrosaram de certa forma, né? Mas nós tivemos um contato muito maior com os Estados Unidos. E deixou muitas saudades, porque eles eram muito legais. Aí depois que a gente almoçou tudo mais, o pessoal, a gente fez tipo um tour, né? O Frei Mike, que é o Frei americano, levou a gente para conhecer alguns pontos da cidade. E um dos pontos que a gente conheceu foi a Basílica de Latrão, que é uma das 4 maiores basílicas de Roma. Fica fora dos limites do Vaticano, mas é em Roma. Sim, e tem uma história que é assim, Francisco foi pedir permissão para o Papa na época, e o Papa não deu a princípio, né? E depois ele teve um sonho, e que era da igreja caindo, né? Sendo demolida. Não sendo demolida, caindo. Despencando. E Francisco segurando a igreja. E se você tem a igreja, e depois do outro lado da rua, a uma distância, tem uma estátua de São Francisco Enorme. Com os braços erguidos. E aí, dependendo do ângulo que você vê essa imagem, você vê a estátua de São Francisco segurando a igreja no fundo. É muito legal. Lá, as igrejas em si, elas não têm só um altar, como a gente conhece aqui. Elas têm vários altares. Porque o que acontecia? Antigamente, eles não era permitido mais de um frade, mais de um celebrante, estar no altar celebrando a missa. Então era apenas um padre, apenas um frade, celebrando. E muitas vezes, como na época de guerras, as pessoas pediam celebrar a missa em prol dos que estavam na guerra, né? Então às vezes aconteciam de ter mais de uma celebração no mesmo momento, na mesma igreja. Então cada
padre celebrante ficava em um determinado altar. Essa igreja é muito top. Ela tinha o teto assim com alguns artigos em ouro. Era uma igreja muito rica. As imagens eram enormes, era tudo muito grande lá dentro, assim. Muito interessante. Eu acho que foi uma das mais fascinantes basílicas que nós entramos na Itália. Aí no dia da evangelização a gente acordou cedo e foi pro Coliseu evangelizar lá. Tava todos os brasileiros, estavam no mesmo grupo, o Frei Andrew, alguns alemães, chilenos, uma americana e um frei indiano e 2 freis africanos. Isso. E a gente começou a evangelizar os alemães. Começaram a distribuir cartãozinhos brasileiros para animar, porque, né? Brasil, né, gente? E o Frei Andrew começou a pregar, falar que a gente estava lá de todo mundo, diversas nações, querendo passar a mensagem de São Francisco. Foi bem bonito, mas nem todo mundo gostou lá. Assim, no começo eu fiquei com um pouco de receio, porque era muito difícil você chegar em pessoas que muitas vezes nem têm, assim, segmento religioso ou crença, e começar a falar de Deus para essas pessoas. Acho que a atitude do Frei Andrew, que estava com a gente, foi muito corajosa. Ele chegar e falar alto: nós somos de tal lugar, e a gente está aqui para evangelizar, somos um grupo franciscano. E nós nos encarregamos da animação, nós os brasileiros, os alemães, né, como a Maria disse, os alemães foram até o povo, então isso eu acho que foi muito corajoso, você chegar numa pessoa que você não conhece, que está lá na rua, e começar a falar de Deus para essas pessoas. No começo foi difícil, mas depois a gente foi se adaptando e foi uma experiência assim incrível. Eu acho que ali o ato de humildade de cada um de nós, que para nós é complicado, né? Nós não vivenciamos isso sempre, foi essencial. Você se colocar assim à disposição, né? A serviço de Deus, foi incrível. Uma frase que vinha muito na minha cabeça era: cuide das coisas de Deus e Ele cuidará das suas. E a gente foi deixando: Senhor, usa-nos conforme a tua vontade e vambora. E deu tudo certo, graças a Deus. E graças a essa evangelização nos tornamos a capa oficial do Facebook. Desculpa. Porque a gente é top. Já tinha a bandeira do Brasil, assim. Foi muito legal interagir com outras pessoas. Você saber que precisa do próximo, foi bem bacana. Foi. E foi bom também porque a gente viu que a gente incomodou as pessoas. Então se a gente incomoda, então a gente está chegando em algum lugar. Tanto que teve um italiano que pediu pro policial tirar a gente de lá. Mas ele não tirou, ainda bem. Aí no outro dia nós tivemos a manhã toda livre. Já em Assis, né? Aí voltamos para Assis depois da evangelização. Aí tivemos a manhã toda livre. E à tarde nós fomos conhecer a Capela de Santa Clara, que foi uma das melhores também que a gente conheceu. Arrepia só de lembrar. Era incrível. Lá nós vimos a Cruz de São Damião. A original. E também vimos o corpo de Santa Clara. E as vestes e tudo mais. Foi uma emoção muito grande, assim, né? E o corpo de Santa Clara não tá deteriorado, então é o corpo dela mesmo que incrível, sem palavras. Aí no outro dia nós tivemos uma oração na manhã. Fomos para a cidade de Assis novamente. E à noite nós tivemos a apresentação das nações. Então cada nação se apresentou, né? Ou através de uma música, uma dança, ou falando um pouco do seu país. E foi muito legal, porque a gente pôde conhecer um pouquinho de cada nação. Foi meio que o encerramento do encontro ali, então no final a gente já tava meio, que pena. Mas foi muito legal, deu pra conhecer muitas coisas, a gente se apresentou, a gente dançou, pulou, brincou, foi muito bom, foi muito legal. O último dia foi o encerramento, e a gente teve uma missa na Basílica Inferior. Muito bacana, porque cada missa era uma parte. Todas as missas no geral eram celebradas em italiano. E existiam vários frades de vários países que, né, sabiam italiano, então eles tinham um rádio que eles traduziam simultaneamente. Nós tínhamos um outro rádio só de receber, e nós podíamos ouvir a tradução da missa em tempo real. Isso era muito legal. E cada missa, uma parte da missa vinha em uma língua. Às vezes era em polonês, às vezes em russo, espanhol. E essa última missa foi em português. E nós tivemos uma oportunidade muito legal
né, de participar da missa. Então eu e mais dois amigos brasileiros, mais dois amigos brasileiros tivemos a maravilhosa oportunidade de cantar na missa, né? Nós fizemos a parte da comunhão. Foi muito emocionante você estar lá no encerramento do encontro e poder cantar na Basílica de São Francisco de Assis, muito top. E no fim da missa, né, como a Marília falou, nós ganhamos uns brindes, assim, lembrancinhas, né? E aí foi aquele chororô, né? Tipo, o pessoal de outros países vindo falar com você e aí trocava lembrancinha, trocava nananá, não sei o que, e tira foto. Foi muito legal a experiência em si. Você saber que tinha várias pessoas de vários lugares do mundo que são como nós. Jovens, franciscanos e que da igreja. Isso era muito legal. Nós ficamos muito amigos dos outros brasileiros que estavam lá. E tinha pessoal assim de vários lugares do Brasil. Acho que foi muito bom pra nós, porque a gente não se conhecia. E todos os outros países achavam que a gente se conhecia, era da mesma igreja, assim. Tipo, que a gente era amigo de infância, assim. Mas, não, né? A gente se conheceu lá e foi muito bom. Foi uma amizade muito forte. Então, obrigado, pessoal, pela oportunidade. Agradecer não só a Deus, né, mas também ao santuário por proporcionar pra gente essa experiência que foi incrível. Obrigado ao Frei Nestor por confiar essa missão em nós dois. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do pouquinho que a gente pôde mostrar pra vocês. E quando tiver outra, por favor, né, nos convide, porque a gente vai ter muito... eu não vou. Pode até ser como voluntário pra fazer voluntário, não tem problema, a gente tá aqui dentro do negócio. Então, gente, um beijão, tchau pra todo mundo, fiquem com Deus. 1, 2, 3, hope is young, okay?